Salve, meus guerreiros, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo na paz, suave, tranquilaço? Ótimo, muito bom. Hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha no seu Química Linda e hoje nós vamos falar de um negócio que sempre vem acompanhado de mas para que estudar isso? Qual que é a necessidade disso? Para que isso serve? Sim, isso tem necessidade, isso serve, isso nos ajuda muito, isso define um monte de coisa. Então, fique esperto, se ajeita e vem comigo, porque hoje é dia de geometria de moléculas. Bora lá! Bom, o que vai acontecer? Nessa geometria de moléculas, nós vamos determinar qual é a distribuição espacial das ligações e dos átomos ligantes, baseado num conceito muito simples e que, na verdade, devia estar sempre na nossa cabeça, que é o conceito de repulsão entre os pares. Na verdade, o que acontece? Nós sabemos que as ligações, majoritariamente as ligações covalentes, ocorrem com formação de pares de elétrons, que são cargas negativas. Então, o que acontece? Quando uma dupla ou um par de elétrons, que são cargas negativas, se torna ou fica muito próximo de outro par de elétrons, que são cargas negativas, negativo com negativo, repele. Então, o que eles fazem? Se afastam, e se afastam bastante. Portanto, todas as ligações químicas devem manter a maior distância possível entre si. Isso é a chamada teoria de repulsão dos pares eletrônicos, que os exercícios gostam muito de colocar nos seus enunciados através da sigla em inglês, que é para te causar pânico, desespero. Ai meu Deus, o que ele está falando? Mas relaxa, o VSEPR simplesmente é teoria dos pares da repulsão dos pares eletrônicos, ou Valence Shell Electron Pair Repulsion, beleza? Mas não se preocupe, apareceu isso aqui, ele está querendo simplesmente falar que os elétrons ficam o mais afastado possível um do outro. Tranquilo? Bom, daí nós temos duas formas muito usuais de discutir isso daqui e de definir a geometria de uma molécula. Uma delas é comparando o número de ligantes com o número de nuvens eletrônicas. Quase não sai, hein? Número de ligantes e número de nuvens. Mas só que aí você tem que olhar o número de ligantes, o número de nuvens, quantos átomos tem na molécula, para você determinar se a geometria vai ser linear, se vai ser angular e tudo mais. Eu não gosto muito porque eu acho esse método mais difícil. Então eu prefiro analisar de outra forma. E para analisar dessa outra forma, eu vou precisar de 3 coisinhas. Primeiro, saber quantos átomos tem na molécula. Depois, determinar quem que é o átomo central, AC. Não é AC de antes de Cristo e muito menos de Assassin's Creed, tá? É AC de átomo central. E por último, determinar se existe presença ou não de elétrons livres no átomo central. Rubão, o que é elétron livre, cara? Eu não lembro. De boa. Elétrons livres são os elétrons da última camada que não estão participando de ligações, beleza? Ah, mas como é que eu vou determinar se tem elétrons livres ou não de uma forma fácil? Aliás, como é que eu vou achar o átomo central de uma forma fácil? 2 perguntas que eu respondo também de uma forma fácil. O átomo central, anota aí, ó. Átomo central é aquele que faz mais ligações ou aparece menos na molécula. A mãe é essa. Então, o átomo central vai ser o que aparece menos na sua molécula e, consequentemente, vai fazer mais ligações do que os outros, ok? Achou o átomo central. É quem aparece menos e faz mais ligações. Como é que eu vou saber se tem elétrons livres no átomo central ou não? Muito simples. É só você comparar o número de elétrons que ele tem na última camada e o número de ligações que ele vai fazer. Por exemplo, o carbono está na família 4A, então ele tem na última camada 4 elétrons. Com 4 elétrons, quantas ligações ele precisa fazer? 4. Então, ó, deu igual número de elétrons na última camada e o número de ligações? Deu. Então, quer dizer que ele não tem elétrons livres. Agora, pensa no oxigênio. Ele é da família 6, então a última camada dele tem 6 elétrons. Quantas ligações ele precisa fazer para completar 8? 2. 6 é igual a 2? Não, então sobra elétrons livres. Pegou a manha? Simples assim. Número de elétrons na última camada comparado com o número de ligações que ele faz. Se for igual, não sobra. Se for diferente, sobra. Ponto. Resumiu o conceito. Tranquilo? Bom também. Muito bom.
Beleza. Aí vocês vão perceber como saber a posição do elemento da tabela periódica nos ajuda aqui. Então, lá as propriedades e tabela periódicas que nós estudamos antes vão ajudar muito. Ó, definindo a partir do número de átomos na molécula, eu tenho de moléculas diatômicas até moléculas pentatômicas. 2 átomos até 5 átomos. Aí você vira para mim e fala o quê? Rubão, mas eu posso pensar aqui em moléculas que tem mais do que isso. De 6, 7, 8 átomos até mais. Beleza, mas por que eu discuto só essas? Porque moléculas maiores do que essas, elas vão se formar basicamente pela união dessas geometrias. Então, assim, tem ácido sulfúrico, tá? Ácido sulfúrico tem 7 átomos, beleza, mas o ácido sulfúrico ele pode ser formado basicamente por uma geometria tetraédrica com 2 angulares, uma de cada lado. Então, eu vou juntar isso daqui para formar as moléculas grandes. Além daquelas geometrias diferentes, que por natureza elas já são exceções ao octeto, né? Pirâmide quadrática ou octaédrica, né? Pirâmide de base hexagonal, essas coisas todas. Então tem outras geometrias que são bem diferentes dessas, mas que fogem à regra do octeto, tá ok? Beleza, então vamos lá, ó. Seguindo esses 3 esqueminhas, essas 3 dicas aqui para montar o nosso esquema. Primeiro, molécula diatômica, 2 átomos, não tem segredo, todas elas serão lineares, ó. 2 átomos, uma ligação entre eles, ó, linha reta. 2 átomos, dupla ligação entre eles, não faz a menor diferença. 2 átomos, aliás, linear. 2 átomos, tripla ligação entre eles, linear de novo. Não importa se ela é linear assim, se ela é linear na vertical, se ela é linear num movimento oblíquo, numa questão oblíqua, não importa. Movimento oblíquo é ótimo, né? Lineares, linha reta. O plano é um só, tá? Não importa se é um plano vertical, um plano horizontal, um plano oblíquo. Um plano somente. Então, toda molécula de 2 átomos linear sem grilos. A partir das moléculas de 3 átomos, as triatômicas, é que a gente tem uma variaçãozinha. Ó, quando a molécula é triatômica, eu tenho que determinar se o átomo central tem elétrons livres ou não, porque muda. Primeiro, com o átomo central sem elétrons livres. Aí a geometria continua sendo linear. Ó, o átomo central é o carbono, porque faz 4 ligações. O átomo central é o berílio, porque faz 2 ligações, e o hidrogênio só uma. O átomo central aqui é carbono de novo, porque faz mais ligações. Daí, olha só, como o carbono é da 4A, tem 4 elétrons, e faz 4 ligações, não sobra. Então, se eu tenho 2 ligações possíveis, ou existentes, qual é a maior distância possível entre elas? Uma linha reta, 180 graus. Porque se elas estiverem aqui, ó, está muito perto para cima. Se elas estiverem assim, está muito perto para baixo. Então, é uma linha reta. Portanto, sempre vai ser linear. E qual é a manha? Ó, já vou te passar uma manha top aqui, ó. A molécula vai ser linear normalmente quando o átomo central for da família 4A fazendo ligação π, certo? Normalmente ele tem dupla ou tripla, tá? Duplas ou tripla. Beleza. Então, toda vez que o seu átomo central for da família 4A e ele fizer ligações duplas ou tiver uma tripla, você sabe que a geometria vai ser linear, tá ok? O berílio, ele está aqui, ele é linear bonitinho porque ele tem 2 elétrons na última camada, ganha mais 2 para estabilizar com 4. Isso mesmo, o berílio é uma exceção ao octeto. Põe uma estrelinha nele aqui, ó. Berílio e boro são exceções ao octeto que aparecem com alguma frequência. Mas e se a molécula for com elétrons livres? Olha aqui, ó. Quem que é o átomo central aqui? É o enxofre, certo? O enxofre é da família 6A. Então é aquele caso, ele tem 6 elétrons e vai fazer 2 ligações. 6 elétrons, deixa eu só colocar aqui. Menos 2 ligações, sobram elétrons. O número é diferente, né? 6 menos 2, 4. Sobram 4 elétrons que formam 2 pares não compartilhados. Então, essa geometria acaba sendo angular. Ó. Era uma linha reta, porém, como tem um par de elétrons que não participa de ligação aqui, ó, esse par de elétrons empurra a ligação para baixo, gerando o fenômeno que a gente chama de distorção. Beleza? Distorção. Toda vez que há um par de elétrons não ligantes na molécula, ele distorce a ligação, fazendo com que a molécula se torne angular ou uma molécula torta, de uma forma geral.
Então, a geometria angular vai acontecer sempre que o átomo central for da família 6A. Olha que manha boa. Se o átomo central for da 6A, normalmente é angular. Tem alguma exceçãozinha que a gente vai ver aí mais para frente. Para as moléculas de 4 átomos, funciona da mesma maneira. Eu vou olhar sem elétrons livres ou com elétrons livres para definir essa paradinha. Se a molécula tetratômica, 4 átomos, for sem elétrons livres, trigonal plana. Por quê? Tem duas ligações aqui. Quando eu coloco a terceira ligação, essa terceira ligação distorce as outras duas. Aí o que vai acontecer? Qual vai ser a maior distância possível entre 3 ligações? 120, 120, 120, formando a base de um triângulo. Então, olha aqui, 120, 120, 120, a base do triângulo. 120, 120, 120, a base do triângulo. Então, moléculas de 4 átomos sem elétrons livres no átomo central vão ser sempre tetraatômicas. Aliás, tetratômicas são porque tem 4, né? Serão sempre trigonais planas. Olha a manha do Rubão aqui, dica. Trigonal será aquela molécula que tenha um átomo central da família 3A. Então, eu estou enchendo isso aqui de manhãzinha, né? Para você fazer o seu esqueminha aí e tal, para ajudar na consulta e na construção desses compostos. Se por acaso a molécula de 4 átomos tem elétrons livres, o que acontece? Ela era aqui, né? A base do triângulozinho aqui, ó, trigonal plana. Se aparece um par de elétrons não ligantes aqui em cima, o que esse par de elétrons faz? Ele distorce todas as ligações e aí elas passam a ficar assim, ó, certo? Formando a base de uma pirâmide. Como elas formam a base de uma pirâmide, a molécula passa a ser chamada de geometria piramidal. Como é que eu vou determinar essa geometria piramidal aqui? Tem manha para ela? Tem. Olha aqui. Onde é que o nitrogênio fica na tabela? Opa. Na família 5A. Então ele tem 5 elétrons e faz 3 ligações. O fósforo também. Então a geometria piramidal ela está associada a um átomo central que pertence à família 5A. Beleza? 5A. E para terminar, aparecem as moléculas pentatômicas. Moléculas pentatômicas são sempre tetraédricas. Por que eu não preciso preocupar se há ou não há elétrons livres? Muito simples, porque com 5 átomos na molécula, tendo 4 ligantes, não tem jeito de fazer 4 ligações e ainda sobrarem elétrons livres. Então, sempre tetraédrica, tá? Se elas são sempre tetraédricas, é muito fácil enxergar também. A molécula tetraédrica, ela sempre vai ter um átomo central da família 4A. Aí você vira para mim e fala assim, uai, Rubão, mas 4A não era molécula, não era geometria linear lá na diatômica? Mas olha aqui, o átomo central da 4A, para ser linear, ele tem que ter insaturação, né? Tem que ter ligação dupla ou tripla. Agora aqui não. Aqui, 4A com ligações simples. Com ligações simples. Toda vez que um átomo da 4A tiver apenas ligações simples, ó, tetraédrica. Qual a diferença? Vamos pegar aqui o nosso esqueminha de novo. Qual a diferença da piramidal, que é essa daqui, ó, com a tetraédrica? A diferença é que ao invés de existir um par de elétrons não ligantes aqui, ó, existe uma outra ligação, certo? Aí, ó, vai formar um tetraedro. 1, 2, 3, 4 lados iguais, tetraedro. Beleza? Por isso que a geometria é tetraédrica. Mas aí a pergunta que você faz e que continua se fazendo é: por que estudar a geometria de moléculas, sendo que as moléculas são tão pequenas que a gente mal consegue ver, mesmo com o microscópio fodão, que não sei o que, que não sei o que? Muito simples. Porque essa geometria, a distribuição desses átomos no espaço, conta pra gente qual é a polaridade da substância, e com a polaridade da substância a gente descobre um monte de outras coisas. Por exemplo, se essa substância é solúvel ou insolúvel. Então, a partir do momento que a gente sabe a geometria, nós vamos determinar a polaridade, que é o que nós vamos fazer agora. Então, ó, deixa eu só limpar o quadro, bora pro lado de lá para a gente fazer a polaridade. Partiu! Chegamos. Do lado de cá, nós vamos falar agora sobre polaridade e solubilidade. Tranquilo, beleza? Tranquilão. Ó, o que acontece? Nós determinamos a geometria das moléculas para quê? Justamente para definir quais são os seus vetores polaridade.
Calma, eu falo vetor, mas não é para você desesperar, porque não é física. Tranquilo? Nós vamos dar um jeito de fazer o esquema muito ao jeito da química, sem dificuldade. Então, olha só, o que eu faço? Primeiro, eu vou criar uma ligação química. Aliás, cada ligação química vai gerar um vetor polaridade. E esse vetor polaridade vai apontar sempre para o mais eletronegativo. A minha referência, quem determina esse vetor, é a eletronegatividade. E depois que eu fizer os vetores todos, eu vou tentar somá-los. Mas só que eu não vou fazer a soma vetorial complicada lá da física. Quer dizer, mais ou menos complicada, né? Vou fazer simplesmente assim, ó. Se esses vetores forem opostos, eles se anulam. Se eles não forem opostos, eles não se anulam. E aí, para mim, não importa mais. Porque tudo que eu quero saber é, os vetores se anularam completamente e a resultante foi igual a zero? Se a resultante for igual a zero porque os vetores se anularam completamente, a molécula é apolar. Agora, se a resultante for diferente de zero, ou seja, simplesmente pelo fato dos vetores não se anularem, a molécula vai ser polar, porque tem, independente de qual seja a direção, um vetor resultante. Beleza? Simples assim, ó. Então, para cada nuvem eletrônica, para cada direção, eu aponto um vetor. Por exemplo, entre o C e o O, o mais eletronegativo é o O. Lembram de como cresce a eletronegatividade da nossa tabela periódica? Para cima e para o final. Portanto, para a eletronegatividade, você vai olhar o quê? Quanto mais para lá o elemento tiver, mais eletronegativo ele vai ser. Lembra disso, né? Muito bom. Então, ó, o oxigênio é mais eletronegativo, uma setinha apontada para ele. Só que eu tenho ligações para os dois lados. Você concorda que o oxigênio é mais eletronegativo e que o outro oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono? Logo, setinhas para os dois lados. Posso anular esses dois vetores? Olha o jeito que a gente soma isso aqui na química. Posso anular esses dois vetores? Pode, Rubão, pode anular. Beleza, ó. Anulei. Por que eu posso anular? Porque eles são opostos, né? Ó, um para frente, um para trás, um para um lado, outro para o outro lado. São opostos. Se eu conseguir anular todos os vetores, o que eu posso dizer sobre essa substância aqui? A molécula de gás carbônico é uma molécula apolar. Por quê? Porque anulou todo mundo. Belezinha? Tranquilo. Olha a molécula de água. Quem é mais eletronegativo? O H, que está na família 1, ou o O, que está na família 6? Lembra, né? O O é mais eletronegativo. Então, ó, setinha apontada para o O, setinha apontada para o O. Olha como a química facilita as coisas. Tem como anular um vetor reto, horizontal, com um vetor oblíquo? Não tem. Se não tem, não me importa qual é a resultante, nem para onde ela está, eu só me importo com o fato de o composto ser polar. Então, a água é uma substância polar. Por quê? Porque eu não posso anular. Beleza? Agora, olha aqui, ó. Aqui eu vou ter que fazer uma fragmentação do meu raciocínio. Por quê? Entre o boro e o flúor, quem é mais eletronegativo? O flúor. Então, ó, vetores apontados sempre para o flúor, certo? Muito bem. Não dá para somar 3 de uma vez. Então, aqui, ó, eu vou ter que somar 2 deles, certo? O que eu faço? Vou somar, por exemplo, esses 2 de baixo. Aí, olha a manha. Como a geometria é trigonal, e a trigonal vai ser sempre do mesmo jeito, eu somo esses 2. A soma deles aqui, ó, segundo a regra do paralelogramo lá da física, a soma desses 2 vai dar uma resultante aqui no meio, que é exatamente no encontro dos prolongamentos dos vetores. Então, ó, esse mais esse dá uma resultante aqui para baixo. E aí ficamos assim, ó, uma resultante para baixo e uma ligação para cima. Aliás, um vetor para cima. O que eu afirmo para vocês? Que esse vetor que sobrou anula completamente com essa mini resultante formada. E eles são opostos. Como eles são opostos e se anulam, eu posso dizer que no fim das contas, tudo aqui, ó, vai ser anulado. E os compostos de geometria trigonal serão apolares. A essa altura, você está pensando assim, caramba, Rubão, você falou rápido pra caralho, não consegui acompanhar isso não. Vou ter que analisar isso toda vez? Relaxa. Relaxa que eu tenho um plano. Aqui, ó. Daqui a pouco eu vou te contar uma manha boa para você não preocupar com isso tanto, tá bom? Mas lembra que é só soma de vetores. Se você estudou a soma de vetores lá na física, é isso que a gente faz, só que
de forma qualitativa, sem se preocupar com o valor numérico, tá bom? Soma os dois de baixo, dá uma resultante e essa resultante se anula com o de cima. Aqui embaixo, ó, no NH3, N e H. O vetor vai apontar para o mais eletronegativo, que é o N. Só de olhar para esse desenhozinho aqui, eu pergunto para você o seguinte: tem como anular esses vetores? Não, é impossível anulá-los. Por quê? Porque todos eles estão ascendentes, né? Todos eles são assim, ó. Quem é que vai estar para baixo para anular um para cima? Não existe. Então eu não preciso nem me preocupar, porque esse composto aqui é com certeza polar. Então viu como é que a gente faz a determinação de polaridade da molécula? Desenha a molécula, faz um vetor, uma setinha apontando para o mais eletronegativo, sempre, beleza? A partir do momento que eu tenho a setinha apontada para o elemento mais eletronegativo, eu vou tentar anular uma com a outra. Se eu conseguir anular todo mundo, apolar. Se não conseguir, polar, ponto, parágrafo. Beleza? Agora, olha aqui, ó, dica boa do Rubão, parte 2. Duas numa matéria só, hein? Olha que valioso. Dica boa do Rubão 2. A geometria determina a sua polaridade, não é? Então, olha aqui, toda geometria torta. O que é uma geometria torta? São aquelas que têm distorção. Lembra no início da aula que eu falei que o par de elétrons livres causa distorção? Distorção. Então, ó, toda geometria torta são elas, a angular e a piramidal, serão sempre moléculas polares. Sempre moléculas polares. Agora, se as geometrias forem retas, ou seja, sem elétrons livres no átomo central, caso da linear, da trigonal e da tetraédrica, aí eu tenho que olhar quem? Os ligantes, rapaz, os ligantes. Por quê? Se ela tiver ligantes iguais, a molécula será apolar. Mas se ela tiver algum ligante diferente, pode ser um diferente de todos os outros, ela passa a ser polar, tá bom? Então, se eu tenho uma geometria reta, eu tenho que olhar apenas os ligantes. Todos os átomos em torno do central são iguais? Se eles são iguais, a molécula vai ser apolar. Se tiver um diferente, ela vai ser polar. Vamos ver isso aqui na prática, para finalizar o conceito e encerrar a matéria. Ó, berílio. Ai, meu Deus, vou fazer do jeito tradicional, do jeito bonitinho, né? Quem é mais eletronegativo aqui? Entre berílio e hidrogênio? Não, nem vou fazer. Eu vou aproveitar minha manhãzinha aqui, né? Óbvio que eu vou aproveitar minha manhãzinha. Ó, que geometria é essa? 3 átomos, o átomo central é sem elétrons livres. É uma geometria linear. Se ela é linear, ela é reta. Beleza, eu só tenho que olhar aqui, ó. Os átomos ligantes são iguais ou diferentes? H, H. Então, ó, geometria reta com ligantes iguais, apolar. Eu já sei aqui que essa molécula é apolar. Muito bem. Agora, olha o detalhezinho aqui, ó, que eu falei que era polaridade e solubilidade que a gente determinaria a partir da geometria, né? Qual é o detalhe da solubilidade? Semelhante dissolve semelhante. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase na sua vida. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, tudo que é polar se mistura com outras coisas polares. Tudo que é apolar se mistura com outras coisas apolares. Isso daqui é capaz de se dissolver em água? Não. Por quê? Porque a água H2O é uma molécula polar. Polar não mistura com apolar. É isso que você tem que olhar. Só lembrar que semelhante dissolve semelhante. Agora, olha aqui. O enxofre, que é o átomo central, ele fica na família 6A. Se ele é da família 6A, a gente viu no início da aula que 6A forma sempre moléculas, ou quase sempre, na verdade, moléculas angulares. Se isso daqui é uma molécula angular, ou seja, uma geometria torta, eu nem preciso pensar, toda geometria torta vai ser polar. Essa substância é substância polar. Olha aqui, isso aqui é tetraédrico, isso aqui é linear. Tetraédrico e linear são geometrias retas, concordam? As geometrias retas, eu tenho que olhar os seus ligantes. Olha aqui, o átomo central é o carbono. Os ligantes do carbono são todos iguais? Não. Eu tenho 3 hidrogênios, mas eu tenho um cloro. Então, se ela tem ligantes diferentes, automaticamente ela vai ser polar. Molécula polar. O clorometano é uma substância polar. E isso daqui, ácido cianídrico, é uma molécula linear, porém
de ligantes diferentes. Um ligante é H, o outro ligante é N. Como os ligantes são diferentes, a molécula será também polar. Certo? Então, olhando para os nossos exemplos aqui, ó, a única substância que não mistura com as demais é essa, porque ela é apolar. Todas as outras misturariam-se umas nas outras, né? Todas elas se misturam entre si, porque todas são semelhantes, ou seja, todas polares. Beleza? Então é isso. Você escolhe, ó, ou você faz os vetores e tenta anulá-los. Se você conseguir anular, apolar. Se não conseguir, polar. Simples assim. Ou então, à medida que você vai se habituando, você vem para a dica boa do Rubão, ó. Geometria torta, aquelas que têm elétrons livres no átomo central, sempre polares. Geometrias retas, aquelas sem elétrons livres no central, elas vão ter, com ligantes iguais, apolar, com ligantes diferentes, polar. Tranquilo? E lembrando que semelhante dissolve semelhante e a gente fecha o nosso esqueminha. Basicamente é isso, geometria, polaridade e solubilidade de moléculas é isso daqui. Como é que eu vou melhorar com isso? Melhorar nessa parte, com prática, tá? Então, à medida que você vai encontrando moléculas, pensa em fazer alguma coisa de desenhar, de determinar a geometria, pegar aquelas manhãzinhas do início da aula sobre família do átomo central, geometria que ele forma, porque isso vai te ajudar bastante. Tranquilo? Para finalizar, tem um esqueminha legal para a gente resumir isso daqui, que é uma musiquinha que o famoso professor Silvio Predes, lá do Rio de Janeiro, tornou bastante famosa, né? Que é o seguinte, chama Tá Vendo Aquela Nuvem? É um pagodinho bacana para a gente poder resumir isso daqui. Tranquilo? Então, ó, bora lá fazer uma musiquinha para dar uma aliviada nessa matéria aqui. Tranquilo? Então, beleza. Vou falar o seguinte. Não vou falar nada não. Vamos cantar logo. Vamos começar aqui, ó, bem tranquilo, num acústico, fazendo assim, ó. Sentado eu tava quieto estudando, sempre concentrado, eu sou um vestibulando. Eletronegatividade é a referência, não é questão de bullying, respeito às diferenças. Com diferença um vetor vai e o outro vem, mas se eles se anulam, o que é que tem? Polaridade no composto não vai existir. Não, 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 não. Talvez você prefira geometria linear, trigonal, plano ou tetraédrico. As outras duas só acontecem quando há repulsão. Então canta com o Rubão. Tá vendo aquela nuvem no átomo central? Eu chamo de angular e também de piramidal. Elétron com elétron causando distorção. Momento dipolar, a resultante é zero não. Aprendeu? De novo, ó. Tá vendo aquela nuvem no átomo central? Eu chamo de angular e também de piramidal. Elétron com elétron causando distorção. Momento dipolar, a resultante é zero não. Que coisa louca, eu já sabia. Me lembro que na aula o Rubão dizia: com ligantes iguais, sobrando é polar. Mas se não sobra é apolar, que alegria. Tá certo? Basicamente é isso a musiquinha. Vamos interpretar um pouco o que tá rolando na musiquinha, ó. Devagarzinho agora, só no sapatinho, pra gente entender, ó. Sentado eu tava quieto estudando, sempre concentrado, eu sou um vestibulando. Eletronegatividade é a referência, não é questão de bullying, respeita as diferenças. Com diferença um vetor vai e o outro vem, mas se eles se anulam, o que é que tem? Polaridade no composto não vai existir. Não, 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 não. Talvez você prefira geometria linear, trigonal, plano ou tetraédrico. As outras duas só acontecem quando há repulsão. O que é repulsão? Pares de elétrons empurrando as ligações para baixo. Então canta com o Rubão. Tá vendo aquela nuvem no átomo central? Eu chamo de angular e também de piramidal. Elétron com elétron causando distorção. Momento dipolar, a resultante não é zero não. Certo? Tá vendo aquela nuvem no átomo central? Eu chamo de angular e também de piramidal. Elétron com elétron causando distorção. Momento dipolar, a resultante é zero não. Muito fácil, né? Eu vou deixar a letrinha da música na descrição do vídeo para você cantar e você vai ver que essa música gruda na cabeça da gente e vai ficar fácil de enxergar, fácil de fazer essa matériazinha aqui. Tranquilo? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Não se esqueça, esse videozinho foi legal para você? Curtiu? Achou que ajudou? Valeu a pena? Então não se esqueça de curtir, dar aquele like bacana, se inscreve no canal, ativa os sininhos e isso vai ser muito bom, vai ajudar muito o Química Linda. Tranquilo? E também não se esqueça de
qualquer dúvida, mágoa, anseio, questionamento, pedido, deixa nos comentários. Matéria que a gente ainda não fez, que você gostaria de ver no canal, deixa nos comentários que nós vamos ajeitar assim que possível, beleza? Por isso, por hoje, fico aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!